Estamos em Malaquias, capítulo 1, já vimos o comecinho dessa profecia, desse capítulo na última aula. O livro de Malaquias, como nós comentamos, é organizado em diálogos, ou na verdade são uma espécie de controvérsia entre Deus e seu povo. Então são 6 controvérsias, são 3 aspectos que Deus vai começar falando uma coisa e já colocando qual é o contraponto, qual é o questionamento do povo em relação a isso. Então nós só começamos um pouquinho, né, na última aula, mas nós vamos continuar. Nós estamos, na verdade, no versículo 2 ainda de Malaquias 1, em que Deus começa o seu primeiro diálogo, a sua primeira controvérsia com o povo, que ele quer esclarecer, que ele quer endireitar o pensamento do povo em relação a várias questões. E como nós vimos, a primeira questão é sobre o amor de Deus, porque todas as outras questões, o que está errado, a atitude que está errada, o que eles estão fazendo em relação ao culto que eles fazem a Deus, em relação a outras questões morais, várias situações que são as mesmas situações. Por isso que nós sabemos que Malaquias foi um contemporâneo de Neemias, porque são as mesmas questões, né? As mesmas coisas que Neemias enfrentou no finalzinho do livro de Neemias, quando ele retornou a segunda vez para Jerusalém e encontrou vários problemas sérios. São exatamente esses problemas que Deus, usando o profeta Malaquias, vai abordar. Mas antes de abordar as outras questões, ele vai falar sobre a questão do amor dele para com o povo, né? O amor dele, que ele afirma: eu vos amei. E ele mostra que o povo não acreditava, não se sentia amado, não estava confiante nesse amor. E isso pode parecer que não, mas é a mesma situação que nós enfrentamos hoje. Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude, principalmente porque nesse diálogo, nessa controvérsia, nesse argumento que Deus mostra, que afirma que ele ama, depois ele mostra que o povo não acredita nesse amor. Então aí Deus vai justificar, vai argumentar, vai dizer por que vocês deveriam acreditar no seu amor. Essa resposta de Deus é muito interessante, porque Deus vai mostrar que eles deveriam acreditar no amor de Deus. Ele vai dar uma razão, e nessa justificativa nós temos uma das declarações mais controversas. Se você nunca achou isso difícil de entender, se você nunca questionou, se você nunca pensou, puxa, mas como pode ser que um Deus justo, um Deus que ama todos os seres humanos, toda a humanidade, como é que ele pode falar que ele sempre amou a Jacó, e desde... aqui ele não entra nesse fator, assim, de que ele, desde antes do nascimento de Jacó e Esaú, como nós vemos em Gênesis 25, desde antes do nascimento, quando Rebeca, a mãe, estava perguntando por que parecia que os dois estavam brigando dentro do ventre dela, e ela perguntou a Deus, e Deus mostrou que haveria uma diferença, que Deus já tinha feito uma escolha, que Deus já estava dizendo que um seria a linhagem da bênção e o outro não. Então, quando nós olhamos essa questão, realmente é algo de muita controvérsia, muita dificuldade para nós entendermos. Então, vamos orar pedindo que o Senhor nos ajude, porque realmente quem sou eu? Tantos teólogos, tantas discussões, tantas tentativas de entender essa lógica de Deus. Eu não vou ser aquele que tem a resposta para tudo isso, mas o Senhor pode testificar, o Senhor pode tocar no nosso coração, e é isso que nós queremos pedir. Senhor,
nós queremos entender, queremos não só entender, mais do que entender, nós queremos aceitar o teu amor. Esse início das palavras proféticas de Malaquias, a última voz profética do Primeiro Testamento, desse tempo antes da vinda de Jesus, para ser a revelação plena de Deus para nós. Nessa última voz profética, o Senhor revela o teu amor e mostra como o Senhor sempre amou e sempre amará o teu povo. Então, nós queremos aceitar esse amor, acima de qualquer tipo de compreensão, de lógica, de raciocínio, nós queremos aceitar o teu amor. E para aceitar o teu amor, aqui nesse livro nós temos uma justificativa. Em outros textos vamos encontrar outras razões para acreditar no teu amor. Mas aqui nós queremos entender, nessa época da história, nesse momento específico, nós queremos entender e aceitar, mais do que entender, nós queremos aceitar o teu amor. Ajuda-nos, Senhor, nós pedimos, em nome de Jesus. Então, nós já gastamos um tempo falando sobre o contexto histórico e sobre o primeiro versículo de Malaquias e falamos sobre essa afirmação categórica que Deus ama o seu povo e que o povo não aceitava, eles não acreditavam plenamente nesse amor. Então, nós não temos essa justificativa. Eu vou ler os primeiros dois versículos, né, versículos 2 e 3, né, de Malaquias 1, para a gente começar a discutir essa questão, que realmente é uma questão muito profunda por causa da história, toda a história que começa em Gênesis, Deus escolhendo Abraão, e Abraão teve o filho da promessa, Isaque, mas Abraão teve um outro filho com a escrava Agar, Ismael. Isso até seria um pouco mais fácil de entender, porque Agar não era comum naquele tempo, e foi até por um conselho de Sara, mas Agar não era a esposa, a aliança de casamento de Abraão, que ele tinha com Sara. Ele não tinha esse mesmo relacionamento, era uma concubina, era uma escrava, era muito comum naquele tempo, mas era um filho que não foi gerado pela união do casamento, da aliança do casamento. Então, quando nós pensamos, e tem explicações na Bíblia que fala por que Deus escolheu Isaque e não escolheu Ismael, e quando o próprio Abraão fala com Deus, Deus, eu queria, antes de Isaque nascer, Deus, o Senhor podia aceitar Ismael como filho da promessa, abençoa Ismael, eu já tenho um filho, né? Por que nós precisamos ficar esperando um filho que assim, era difícil para eles acreditarem, claro, Sara não podia mais ter filhos, com 90 anos de idade, 89 anos de idade nesse momento, Abraão quis uma saída mais fácil, e ele amava seu filho. Ele amava Ismael. Então, mas é mais fácil a gente entender. Deus tinha falado, vai ser um filho da promessa, vai ser um filho do milagre, vai ser um filho da sua esposa, Sara, não vai ser o filho com uma outra mulher. Então, até aí a gente consegue acompanhar o raciocínio de Deus. A gente consegue entender que Deus escolheu Isaque por razões que fazem sentido para nós. Mas quando chega para esses gêmeos, os dois filhos de Isaque, gêmeos, não só filhos da mesma esposa, mas gêmeos, nasceram juntos, foram gerados juntos. Rebeca também não podia ter filhos. A Bíblia não relata assim longamente, como o caso de Sara, anos e anos esperando, mas Abraão e Sara esperaram 25 anos, Isaque e Rebeca esperaram 20, é quase igual. Então, Rebeca também não podia ter filhos, e Deus deu filhos para ela. Então, os dois filhos foram gerados
como uma resposta de oração, como uma intervenção de Deus, e, no entanto, um foi escolhido e o outro não. E, como nós sabemos, essa questão é discutida também em Romanos 9, Paulo fala sobre isso. Ele fala especificamente que antes que esses dois filhos tivessem feito o bem ou o mal, antes que eles nascessem, Deus já tinha escolhido. Então ele fala sobre a eleição, sobre a escolha de Deus, etc. Então isso, para nós, e isso gera discussões teológicas, né? A doutrina da predestinação, da eleição. Alguns acreditam de uma maneira, outros acreditam de outra, e isso tem atravessado os séculos da igreja com essas discussões. E como eu falei, eu claramente não me coloco em nenhuma posição de resolver essas questões. Então eu coloquei aqui nessa folha, e tem um esboço também, mas eu coloquei aqui nessa folha alguns pontos para a gente considerar. Mas antes de falar do primeiro, eu queria dizer duas coisas. Uma é que se você... É claro que cada um tem uma maneira de pensar, e tem uma história com Deus, e cada um tem uma cabeça diferente, uma lente diferente para olhar para as Escrituras, para olhar para Deus. Então, nós não somos iguais. Assim, quando a gente lê um texto, nem todo mundo vai ter a mesma reação. Mas eu queria assim, falar algo um pouco provocativo, no sentido assim, se essa frase, né, que vamos ler o texto, né? Eu vos amei, Malaquias 1:2. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Essa é uma pergunta, esse questionamento do povo é um questionamento muito sério. Eles estão falando assim, como assim? O Senhor fala que nos ama? Como que o Senhor pode falar que nos ama? Por um lado... eu vou falar sobre isso depois, porque nós nos sentimos não amados, mas é algo que ofende, que ofende. Se você é um filho e seu pai ou sua mãe, ou sei lá, alguém fala com você, sua esposa, seu marido, eu amo você, e se você retruca, mas de que maneira você me ama? Isso é muito ofensivo. É muito ofensivo, a não ser que a pessoa que está falando eu amo você seja alguém que realmente não demonstra amor. Mas em se tratando de Deus, né, o Pai perfeito, o Libertador perfeito, o Criador, como é que nós podemos falar em que? Me prove, me diga, eu não acredito que o Senhor me ama, então me dá uma prova. Então, esse questionamento é provocativo, né? É ofensivo. E aí Deus responde. Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E aí nos versículos seguintes, senão não vamos tratar hoje, mas ele vai mostrar que o jeito que ele tratou os descendentes de Esaú não foi o mesmo jeito que ele tem tratado o povo de Israel. Agora, então, as duas coisas que eu quero falar sobre nossa atitude quando nós lemos esses textos. E a primeira, que eu falei que é um pouco provocativo, seria: isso não incomoda você? Naquele tempo, Malaquias estava se dirigindo a descendentes de Jacó. Então, ele não está falando nem com os descendentes de Esaú e nem com outro povo. Então ele falou assim, eu amei vocês. Ele não fala aqui, mas ele poderia dar uma lista de coisas, de como, principalmente, o que é mais usado no Primeiro Testamento, é como Deus os libertou da escravidão do Egito. Isso em si era a maior prova. Mas o que eu quero dizer é, nós não somos, a maioria, nós não somos descendentes físicos de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas nós nos colocamos na mesma posição, porque quem aceita Jesus, de acordo com Paulo, de acordo com a Nova Aliança, quem aceita o Messias, quem crê no Filho de Deus,
é enxertado, é incluído na descendência, como Efésios 2 fala, nós passamos a fazer parte da comunidade de Israel. Então nós não somos descendentes físicos de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas nós nos tornamos escolhidos, nós nos tornamos eleitos. A nova aliança usa esse termo. Vocês são eleitos. Pedro, na sua epístola, fala: vocês são a nação eleita. Nós não substituímos Israel, mas nós fazemos parte de Israel, ok? Então, o meu ponto é o seguinte: se eu e você, como parte agora de Jacó, como parte do povo escolhido, se nós lermos esse texto ou outros semelhantes, em que Deus nos escolheu, Efésios 1, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, então também, antes de nós nascermos, fomos escolhidos por Deus. Então, se nós lemos esse texto, eu amei você e aborreci quem não está fazendo parte do povo eleito, se isso não incomoda você, eu diria que tem alguma coisa errada. Isso é para mostrar que Deus nos ama, maravilha, nós somos amados por Deus. Mas, principalmente agora que a eleição, porque quem naquele tempo era do povo de Israel, eles não ficavam questionando. Eu sou de Israel, eu sou descendente, eu sou da tribo tal, eu faço parte. Eles não tinham um critério mais objetivo. Eu faço parte de uma das 12 tribos de Israel. Eu sou do povo escolhido. Mas hoje, essa posição de ser escolhido em Jesus, que depende da nossa fé, e vem muitas dúvidas: será que eu creio mesmo? Será que eu fui escolhido? Será que eu faço parte? Às vezes fica em dúvida. A maior razão de todo esse discurso é para que o povo acreditasse que Deus os amava. Então esse é o propósito. Mas quando hoje nós pensamos: Deus me escolheu antes da fundação do mundo, mas como funciona isso? Então a minha primeira questão provocativa é: você não se incomoda com isso? Você não pergunta como é que Deus pode ter me escolhido antes da fundação do mundo e uma outra pessoa, talvez melhor do que eu? Porque vamos concordar num ponto. Entre Jacó e Esaú, o mais simpático, o que tinha assim, aparentemente um caráter melhor, era Esaú. Se Deus fosse olhar para os dois, que Jacó era um enganador, ele era uma pessoa que tentava passar os outros para trás, ele tinha traços muito enganosos, ele era uma pessoa assim com um caráter que a gente não ia justificar. Então, como que Deus escolheu, como é que Deus amou Jacó e não amou a Esaú? Então, essa é a primeira questão. Eu diria, se você acredita em Deus, um Deus que ama, um Deus que é justo, essa afirmação, por mais que possa me acalentar, por mais que possa assim, que maravilha, Deus me aceitou, Deus me escolheu, Deus me trata de uma forma diferente, porque ele vai falar isso. Eu amei a Jacó e aborreci a Esaú, e ele vai mostrar que ele foi duro com os descendentes de Esaú, e não tão duro, porque ele foi duro também com os descendentes de Jacó, mas houve uma diferença. Então, de alguma maneira, isso precisa nos incomodar. Eu não posso simplesmente seguir uma doutrina, eu não posso simplesmente fazer: tá bom, eu sou escolhido, os outros não são, isso não é problema meu, eu fui escolhido. Não é por minha justiça, não é porque eu sou bom. Mas por que então? Por que Deus me escolheria?
Por que eu fui escolhido? Porque isso nos incomoda. De alguma maneira, nós pensamos, por que Deus me ama? Por que Deus não ama todas as pessoas de forma igual? Então, eu diria, esse questionamento precisa nos incomodar. Mas a segunda colocação, para colocar no contexto, é exatamente esse primeiro ponto aqui, que eu posso não entender, posso não, eu não entendo Deus, eu não tenho capacidade de entender todos os caminhos de Deus, eu não tenho, para começar, Deus não vai me consultar, Deus não vai chegar e falar assim, olha gente, eu vou explicar, eu escolho uns por causa disso, mas eu não escolho outros por causa daquilo. Deus não vai revelar todas as razões. E Romanos 9 é muito importante nisso. Ele fala assim, Deus é oleiro. Ele pode pegar uma massa de barro e fazer um vaso para honra e pode pegar uma outra massa de barro e fazer um vaso para desonra. Deus é Deus. Então, aí entra numa questão que também me incomoda. Porque Deus simplesmente, porque Ele tem o poder, porque Ele é criador, porque Ele pode fazer o que Ele quiser conosco, Deus é um Deus de capricho, Deus é um Deus que simplesmente resolve escolher uns e rejeitar outros, sem motivo nenhum. Às vezes as pessoas falam, Deus me ama, mas não é por causa de nada que está em mim. Isso é por Deus. Mas se Deus me ama, apesar de todos os meus defeitos, por que Ele não ama todas as pessoas, apesar de todos os defeitos que as outras pessoas têm? Então, alguma coisa me incomoda. Só que esse incômodo, eu não vou ter a resposta final sobre isso. Eu posso investigar, eu posso, assim, então, as minhas duas colocações são meio contraditórias. Primeiro, você precisa se incomodar. Porque se você acredita que Deus é um Deus de amor, você precisa acreditar que Deus não faz as coisas por um capricho. Deus não faz as coisas simplesmente porque Ele pode. Quanta coisa Deus teria feito. Deus não se sente bem. O sofrimento que eu posso ter com 3 filhos... Imagine Deus hoje com mais de 8 bilhões de seres humanos que Ele considera todos como sua criatura, como sua imagem, como alguém que Ele planejou alguma coisa, como alguém que cada pessoa, Ele colocou um objetivo, Ele ama, Ele deseja, Ele sofre. Eu não posso medir, eu não tenho noção do sofrimento de Deus por causa de cada pessoa que não segue os seus caminhos. Então, eu preciso me incomodar com essa questão, mas eu não vou ter a resposta. É contraditório. A gente gostaria ou de se incomodar e achar a resposta, ou de não se incomodar e falar assim, Deus é Deus, eu não posso saber e deixa para lá. Eu estou falando assim, isso deve nos incomodar, mas a gente não vai ter a resposta final. Porém, como eu sempre falo em relação a essas questões, nós temos que ter muita humildade, porque nós não somos donos da verdade, nós não somos absolutos, nós não podemos ser dogmáticos, nós não podemos achar que nós somos detentores da doutrina certa, de todas as respostas, mas isso não significa que não devemos nos interessar. Nós devemos investigar, nós devemos buscar respostas, nós devemos analisar como os bereanos, nós devemos examinar as Escrituras, ouvir pessoas que têm explicações e buscar de Deus, mas com muita humildade, sabendo que a resposta plena nós não vamos ter. Nós vamos ter uma coisa sólida e invariável, irreversível, que é o caráter de Deus. Então,
nós vamos ficar incomodados com essas perguntas, mas nós vamos, mesmo não tendo a resposta plena, nós vamos acalmar nosso coração, sabendo que Deus não é injusto, Deus não é simplesmente um Deus de capricho, sem motivo nenhum, foi mais com a cara de sabe? Essas coisas que às vezes acontecem conosco. Você pode conhecer pessoas numa sala de aula, numa igreja, num ambiente de trabalho, sei lá, um vizinho, e simplesmente você não tem motivo, mas você não vai com a cara da pessoa. Isso acontece com todo mundo. Aí você pergunta, por que você não gosta de fulano ou de fulana? E alguma coisa naquela personalidade irrita. Vai contra a nossa natureza. Mas Deus não é assim. Deus não é irritado por coisas secundárias, simplesmente por aparências, ou por reações, ou por coisas que não sejam importantes. Então, nós temos que, antes de começar qualquer coisa, nós temos que ficar incomodados, mas confiar no caráter de Deus. No final das nossas investigações, quantas vezes eu chego nesses textos e fico, e analiso textos, e analiso opiniões de outras pessoas, me incomoda. Mas no final das contas, eu tenho que falar assim, bom, eu não tenho a explicação plena, mas Deus é justo, Deus é amoroso, Ele tem uma razão. Ele pode ter escolhido, pode não, a Bíblia afirma, né, que ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú antes deles nascerem, mas ele tinha e tem uma razão para isso. E ele não faz as coisas sem motivo. Então, essa é a nossa introdução, ok? Então, agora vamos pensar em alguns aspectos aqui, só para, como eu falei, não espere que no final dessa aula, dessa exposição, você vai ter todas as respostas. Eu não tenho como passar para ninguém, eu não tenho essas respostas, como eu falei, porque Deus não revela e porque Ele é muito mais complexo, muito maior assim, do que nós. Então, ele é muito superior. Os pensamentos dEle são superiores aos nossos pensamentos, os caminhos dEle, mas todos os caminhos dele são justos. Ele ama, ele deseja. Ele pode falar, eu aborreci a Esaú, mas ele também disse que ele não quer que ninguém se perca. Ele também disse que ama a todos. Ele deu seu filho para toda a humanidade. Então, nós temos várias afirmações na Bíblia que mostram que Deus não tem preferência nesse sentido, como alguns pais têm preferência por um filho acima do outro. Isso acontece com seres humanos porque nós temos essas limitações, mas Deus não tem. Então, essa questão de escolha, de preferência, tem motivos baseados no caráter de Deus. Então, mesmo que a gente não entenda, nós nos firmamos nesse aspecto. Ok. Então, vamos só fazer algumas considerações que podem nos ajudar a pensar um pouco mais sobre o assunto, mesmo não tendo uma resposta perfeita. A primeira questão é que essa palavra que ele fala, todavia, né, os dois eram gêmeos, eram irmãos. Todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú. No inglês muitas traduções usam a palavra hate, que é odiar, né? E é muito forte, e às vezes essa palavra do hebraico aqui, às vezes é usada para odiar mesmo. Mas tem no contexto, procurando entender, tem outros exemplos, mas eu vou usar no livro de Gênesis, para mostrar como essa mesma palavra, aborrecer, foi usada para a gente entender que não significa, nesse caso, tenho certeza, que não significa odiar. Deus não odiava Esaú. Então vamos olhar o próprio Jacó, né, esse que foi escolhido por Deus, no capítulo 29 de Gênesis. Vocês lembram da história que ele
Ele enganou o irmão, enganou o pai, depois teve que fugir, e ele foi lá para a terra da mãe dele. Então, em Gênesis 29, tem toda aquela história que ele se apaixonou por Raquel, e o sogro, né, o pai de Raquel, quis empurrar a filha mais velha para Jacó, enganou Jacó. Então Jacó, ao invés de receber Raquel como sua esposa, depois de trabalhar 7 anos, ele recebeu Lia. E aí Jacó ficou bravo, mas aí Labão fez a explicação, enfim, ele acabou ficando com as duas. E então, assim, Jacó foi obrigado, foi enganado, ficou com Lia e Raquel. Quem que Jacó amava mais? Não tem nem dúvida, né? Ele não escolheu Lia, né? Lia não foi a pessoa por quem ele se apaixonou. Então, mas olha o versículo, está em Gênesis 29, versículo 31. E essa mesma palavra aborrecer é usada, então a gente pode entender um pouco, não todos os aspectos assim, mas ajuda a entender que pelo menos que não é odiar. Então, Jacó estava com as duas mulheres e versículo 31, Gênesis 29, 31 fala: quando o Senhor viu que Lia era aborrecida, a minha tradução aqui fala desprezada, mas é a mesma palavra. Jacó não odiava, ele podia odiar Labão talvez, mas Jacó não odiava Lia. É que a paixão dele era por Raquel. Então, e aí depois tem outros textos, né, que falam se o homem tem duas esposas, uma é mais amada. Tem outros exemplos, né? Por exemplo, os pais de Samuel, né? Elcana e Ana, né? Ana era uma de duas esposas de Elcana, então uma era mais amada do que a outra. Isso não explica a relação de Deus com Esaú e Jacó. Isso só explica que a palavra eu aborreci a Esaú não significa que Deus odiava, que Deus assim pegou Esaú e falou assim: eu odeio esse caráter, não tem motivo, mas eu não gosto dele. Não, é simplesmente que não era a pessoa, no caso, né, assim, de Jacó, Lia não era a preferência dele. Mas isso ainda é um problema para nós. Mas eu vou só citar usos mais ou menos da mesma ideia. Quando Jesus falou com os discípulos, ele falou assim: quem me segue precisa aborrecer seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus irmãos. Deus não estava mandando ninguém odiar. Ele simplesmente estava dizendo que eles precisavam amar a Jesus, amar a Deus mais. Jesus chega a falar assim: quem não aborrecer sua própria vida, nós não vamos odiar a nós mesmos, nunca vamos odiar, e nem a vontade de Deus que nós nos odiemos. Mas isso também mostra essa mesma questão, que o aborrecer não significa odiar, é mais essa questão de ser escolhido ou não escolhido, né? Que continua sendo um grande mistério para nós. Ok? Eu coloquei aqui na ordem errada, mas eu vou pular do 2 para o 4, porque eu quero falar um pouquinho. Nós não temos uma explicação aqui em Malaquias do porquê o povo não se sentia amado. Então, isso até voltando um pouquinho, assim, por que esse diálogo? Por que essa questão? Essa aqui talvez deveria ser assim, a primeira questão depois do caráter de Deus, porque por que Deus está tendo essa conversa? Por que Deus está sendo, vamos dizer assim, obrigado a falar assim: vocês precisam acreditar que eu amo vocês. Então, por que eles não se sentiam amados? Bom, isso é uma característica do ser humano. Você pode, infelizmente, né, no nosso contexto humano, nem pai, nem mãe, amor de mãe, a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, os filhos muitas vezes ainda se sentem não amados.
Você pode facilmente explicar quando o filho é abandonado, quando o filho não recebe carinho, compreensão. Você pode facilmente entender uma pessoa não se sentir amada. Mas a verdade é que nós temos lutas com isso, mesmo quando nós recebemos todo o amor do mundo. É incrível isso. Como nosso egoísmo, nosso autocentrismo, como nós temos essa natureza caída de querer ser o centro. Parece que nada é suficiente. Quanto mais eu tenho, mas parece que eu preciso mais. Os filhos ou as pessoas, a gente às vezes fica abismado de ver. Às vezes um jogador de futebol, sei lá, um filho de milionário, essas pessoas, muitas pessoas ricas são super propensas a suicídio, não se sentem amados. E às vezes é porque tem dinheiro e não tem amor. Mas muitas vezes, mesmo quando tem atenção, quando tem reconhecimento, quando são aplaudidos, quando são reconhecidos, muitas vezes a pessoa continua se sentindo não amada. Então, a primeira questão é que quanta coisa que esse povo não tinha acontecido tudo. Eu vou dar algumas explicações possíveis porque que esse povo específico não se sentia amado, mas assim, primeiro tem essa tendência. Nós somos egoístas, nós queremos atenção, nós temos. E aqui vem uma das questões mais sérias. Cada um de nós, isso como filho natural, como é que nós achamos que nossos pais deveriam nos tratar? Ou o marido, ou uma esposa, todas as relações humanas, cada um tem seu critério. O que minha esposa deveria fazer para que eu acreditasse que ela me ama? O que meu pai deveria ter feito? O que minha mãe deveria ter feito? O que um amigo, o pastor da minha igreja, sei lá, o que a pessoa deveria fazer para mim e o que Deus deveria fazer para mim? Deus que é todo poderoso, por que eu não me sinto amado? E isso é muito sério e tem suas raízes realmente no egoísmo e no desejo insaciável que nós temos. Eu quero mais. Nós somos meio que um buraco sem fundo. Nós não tem nada que parece que nos convence. Nós queremos mais e mais. E o padrão de Deus, o reino de Deus, a natureza de Deus é você se doar. Quanto mais você se doa, quanto mais você... Jesus, ele tinha confiança plena no amor do Pai por ele. Mas ele estava disposto a ir às últimas consequências para dar sua vida. Ele não estava dizendo, Pai, se o Senhor me ama mesmo, o Senhor não vai me mandar para essa cruz. Se o Senhor me ama mesmo, o Senhor vai me atender, vai fazer o que eu quero. E Jesus, como homem, entendeu que o amor do Pai não tinha a ver com o que ele estava recebendo. Nós sempre recebemos muitas coisas, mas geralmente nós não somos gratos. Agora, vamos pensar, assim, aqui, por exemplo, esse povo aqui estava, no tempo de Malaquias, fazia mais ou menos 100 anos que o cativeiro tinha acabado. Aquele primeiro retorno com Zorobabel, no início do livro de Esdras, era mais ou menos 100 anos antes dessa época de Malaquias, né, do pessoal que estava naquele final do livro de Neemias. Então, eles poderiam ter falado, olha, Deus nos amou porque Ele nos trouxe de volta da Babilônia, Ele nos restaurou, Ele permitiu que a gente restaurasse a cidade de Jerusalém. Nós pudemos reconstruir o templo, nós pudemos reconstruir os muros de Jerusalém. Como Deus tem nos abençoado. Então,
todas essas coisas, e voltando mais na história, como Deus os libertou do Egito e como Deus acompanhou. Então, eram essas coisas que eles poderiam ter usado para entender, não, Deus realmente nos ama. Esses seriam motivos para acreditar no amor de Deus, fora coisas específicas, individuais, que a gente não sabe como era a vida de cada um lá, mas cada um de nós tem provações, nós passamos por falta de coisas, por carências, nem tudo é maravilha para a nossa vida, mas se nós olhássemos, tem muita razão para que nós fôssemos gratos, reconhecemos o amor de Deus. Mas vamos pensar agora, vamos entender alguns motivos porque talvez alguns deles pudessem achar que Deus não os amava. E como eu falei, não temos nenhuma explicação aqui, isso aqui seriam suposições, mas vamos pensar o que poderia estar acontecendo com eles. E vamos pensar não em pessoas que não se importam com o propósito de Deus, porque é muito importante entender, e eu diria que hoje, nós cristãos, nas igrejas, pessoas que nem fazem parte da igreja, mas que amam a Deus, que querem alguma coisa com Deus, mas há muito pouca gente que se preocupa profundamente com os propósitos de Deus. Nós nos preocupamos muito com nossa vida, com nossas circunstâncias. Então, se o povo naquela época estivesse passando algum tipo de falta, se a chuva não viesse no tempo certo, se eles perderam lavouras, se eles não estavam prosperando, sempre tem motivos, tem sofrimento. O mundo em que nós vivemos, esse mundo caído, esse mundo que ainda não foi restaurado, tem sofrimento para todo mundo, ninguém é isento de sofrimento, e no sofrimento nós podemos, a coisa mais comum dizer, Deus não me ama, porque eu estou sofrendo. Isso pode ser individual, mas vamos pensar até sobre pessoas que acreditavam nas promessas de Deus, pessoas como Daniel, como Esdras, que tinha o coração que ansiava pelas coisas de Deus, pelo propósito de Deus. E vamos pensar o que poderia passar pela cabeça deles. Passar pela cabeça de pessoas, talvez não tão ligadas a Deus como Daniel e Esdras, mas nós podemos pensar sobre pessoas que acreditavam nas profecias. Então, se você olhar as profecias e as promessas de Deus, você pode até voltar para Moisés, que Moisés falou assim, se vocês forem desobedientes, vai chegar ao ponto de Deus mandar vocês para o cativeiro, para o exílio, mas um dia Deus vai trazer vocês de volta, Isaías falava sobre isso, Jeremias, Ezequiel, os profetas falavam sobre esse tempo de exílio, mas falavam sobre a restauração. E as profecias sobre restauração falavam a respeito de uma restauração plena. Falavam sobre Israel se tornar, a terra de Israel se tornar um jardim do Éden. Falava sobre como Deus faria uma nova aliança. E como eles seriam fiéis, porque eles teriam a lei escrita no coração, e o coração de pedra seria tirada, e o coração de carne seria dado por Deus, e eles seriam renovados, e o vale de ossos secos ia ressuscitar, e tudo ia virar uma maravilha, e isso não estava acontecendo. Então, além dessas coisas mais egoístas, ou mais pessoais, ou mais voltadas para minha felicidade, que poderia estar passando na cabeça deles, tinha realmente essa questão que nos aflige até hoje. Nós pensamos, mas Deus, o Senhor nos deu a nova aliança, o Senhor nos deu promessas, o Senhor falou que a igreja, as portas do inferno não prevaleceriam, que a igreja seria vitoriosa, que o Senhor ia restaurar todas as coisas, que logo o Senhor voltaria. Então,
são essas coisas, muitas vezes, essa esperança adiada, né, que em Provérbios fala assim que uma esperança adiada adoece o coração. Então isso também pode ter sido um motivo de alguns falar assim, mas Deus, de que maneira o Senhor nos ama? O próprio Ageu e Zacarias, profetas que tinham profetizado poucos anos antes de Malaquias e Neemias, eles tinham falado a glória dessa segunda, Ageu falou, a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Mas cadê a glória? Nós somos sujeitos a esses reis da Pérsia, a gente tem que pagar impostos caros, a gente não tem liberdade, não está tendo restauração, a gente não tem rei, a gente não tem as promessas que o Senhor nos deu. Então, isso é só para a gente pensar em várias questões que poderiam ter levado o povo a fazer este questionamento. É claro que é muito errado duvidar do amor de Deus, mas isso acontece, mesmo que você não reconheça, mesmo que você não chegue para Deus e fale assim, Deus, eu estou achando que o Senhor não me ama. Esse pensamento, eu acho que não tem uma pessoa que não tenha pensado isso. Talvez você pensa, eu sou indigno, eu errei tanto, o Senhor perdeu a paciência comigo. Enfim, a gente tem essa tendência de duvidar do amor de Deus. Ok, então agora vamos voltar para o número 3, aqui para pensar um pouco sobre como Deus, de fato, tratou de uma maneira diferente os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú. Em primeiro lugar, e isso tem uma relação muito grande com o que está acontecendo em Israel hoje, porque existe uma inimizade mortal, e nós estamos presenciando especialmente, de uma forma mais intensa, né, mas isso vem de muitos anos, desde que os judeus voltaram para a terra de Israel, desde que Israel se tornou uma nação, tem havido uma guerra após outra, então tem essas inimizades das nações árabes em volta de Israel, e agora tem essa questão específica dos palestinos e de como eles fizeram um ataque tão cruel, tão incabível, né, no dia 7 de outubro de 2023. Então, essa situação entre os palestinos, que são povos árabes, povos assim, hoje não existe uma raça pura, né? Todos se misturaram bastante, né? Mas basicamente, né, os palestinos, pessoas dos países também em volta são povos árabes e são parentes, né? Eles são descendentes desses outros, todos tiveram esse começo com Abraão e mesmo um dos parentes de Abraão. Então tem esses povos árabes muito próximos e tem essa inimizade. Então, uma coisa importante para observar aqui, que nesse texto, eu estou levantando essa questão de que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú desde antes de nascer, mas Malaquias ele não está falando sobre isso. Paulo fala sobre isso em Romanos 9. Antes de nascer, tal, Paulo está falando sobre a eleição. Agora, aqui, em Malaquias, ele não entra nessa questão, sim, de que Deus escolheu desde o início, mas ele fala, eles eram irmãos. E então ele está dizendo lá, desde o início, houve uma diferenciação, houve uma maneira diferente de tratar. Mas na história, e isso pode ter influenciado bastante esse contexto aqui, é que Edom, que são os descendentes de Esaú, e que era bem próximo, Edom era assim, uma parte do sul da Jordânia e uma parte talvez entrando no país que hoje é a Arábia Saudita, mas tinha essas montanhas, até um lugar que os turistas visitam bastante quando vão para Israel, uma cidade chamada Petra, que fica na Jordânia hoje, mas era uma das regiões que eram habitadas por
pelos descendentes de Esaú, por Edom. E era muito próximo ali. Então tinha uma longa história entre Edom e Israel e não era muito amigável. Eu vou citar algumas coisas meio rápidas, mas para mostrar que não era só uma questão lá do início do que Deus escolheu um e não escolheu o outro, mas uma questão que fazia parte assim das atitudes. Então Deus, ele não é assim, eu não escolhi você, você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas eu não te quero. Não é isso. O povo de Edom, eles tinham, e isso acontece muito por causa de parentesco, por causa de morar perto, como está acontecendo com os palestinos. Então começa a ter rixas, começa a ter brigas por território, começa a ter uma injustiça por parte de um. E Israel era comum naquele tempo. Nas guerras eles matavam os montes. Então Davi, outros reis de Israel matavam os edomitas. Então tinha realmente uma relação de inimizade. Mas desde lá, quando Moisés estava caminhando no deserto, se você olha em Números 21, mas principalmente em Deuteronômio 2, descreve como o povo de Israel estava chegando para entrar na Terra Prometida e eles tinham que passar, porque eles não entraram pelo Sinai, pelo sul de Israel. Se você olhar o mapa, quando eles saíram do Egito, o caminho mais curto seria atravessar o deserto do Sinai e já entrar. Atravessar o Mar Vermelho não tinha nenhum impedimento, eles podiam entrar na terra de Canaã. Mas Deus os levou, até Deus explica, ele não queria que eles enfrentassem filisteus e outras guerras. Então eles foram para um caminho mais de dar volta. E eles passaram pelo lado que hoje é Jordânia, eles passaram pelo lado oriental do Rio Jordão para entrar, como nós sabemos, pelo Rio Jordão, onde fica Jericó. Para passar ali, eles tinham que passar por Moabe, por Edom e por Moabe. E Deus falou, você pode ler em Deuteronômio 2, Deus falou com Moisés, falou assim, olha, não brigue com os moabitas, porque eles eram descendentes de Ló. Falou assim, eu dei essa terra para os moabitas, eu não vou dar para vocês. Eles são parentes, vocês não vão brigar com eles. Peça licença, peça para poder passar. Mas Moabe deixou? Não deixou. Eles não devolveram a atitude de amizade, só queremos passar. Edom também. Edom saiu até com um exército. Vocês não vão passar para o meu território. Então são atitudes, e eu não vou entrar nisso, mas eu vou ler. Assim, a história é longa, né? Tem muitas histórias entre Edom e Israel, mas vamos olhar aqui rapidamente uma parte do livro de Obadias. Obadias é um profeta menor, muito curto, um capítulo só, e ele tem um assunto, que é Edom, os descendentes de Esaú. Então ele vai falar desde o primeiro até o último versículo desse capítulo de Obadias. Ele está falando sobre a sentença de Deus sobre Edom, sobre os descendentes de Esaú. E ele começa falando, e isso acho que é muito importante entender, porque Edom se tornou como se fosse um símbolo. Eles encarnaram essa atitude de soberba e de inimizade e de se vingar de Israel da pior forma possível. E isso Deus não aceita. Então, Obadias, eu só vou pegar algumas coisas assim, no versículo 3, Obadias só tem um capítulo, né? Então, o versículo 3 fala, a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, que dizes no teu coração, quem me derrubará em terra? Então, eles tinham uma atitude, e isso quem que pensa assim? Essa é a atitude de Lúcifer, essa é a atitude, se você for olhar, Deus fala assim com Babilônia, Deus fala assim com o rei de Tiro, em Ezequiel 28, Deus, ele se dirige
a esses dirigentes de nações para falassem isso é o contrário. Assim como Deus queria desenvolver em Israel uma atitude semelhante à atitude de Deus, essas nações estavam desenvolvendo uma atitude semelhante ao grande adversário de Deus, que é Satanás. Então, Edom aqui ele é um símbolo, é um ícone dessa atitude errada. Então, uma das coisas é orgulho. Versículo 4 fala: embora te eleves como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Essa palavra, ela não é só para Edom. Essa palavra, se você também lembrar de Isaías capítulo 2, acho que é capítulo 2, Deus fala que no dia do Senhor, todos os homens, todas os líderes, todas as nações, todas as entidades, todas as organizações, todos os estados políticos, tudo que se levanta, que se coloca como grande, como poderoso, para ir contra a vontade de Deus, Deus vai derrubar. Então, Edom está fazendo parte dessa atitude. E, na verdade, Deus faz isso não é só com as outras nações. Deus faz isso com o seu povo. Deus também castiga o seu povo. Ok. Mas tem uma outra coisa que os edomitas fizeram várias vezes. Eu vi na história, não tenho todos os fatos aqui, não vou entrar assim, na história entre os edomitas e o povo de Israel, mas várias vezes na história, uma das ocasiões foi quando Nabucodonosor estava destruindo Jerusalém por uma permissão de Deus, por uma disciplina de Deus, mas os edomitas entraram e saquearam, e você pode ver isso, não tenho certeza se Obadiah está se referindo a esse momento histórico ou não, mas isso aconteceu várias vezes na história. Ele fala assim, versículo 10, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á confusão, serás exterminado para sempre. No dia em que estavas presente, no dia em que estranhos lhes levavam os bens. Então, eles fizeram uma coisa que é abominável para Deus. E seja de quem for, pode ser de um outro povo, pode ser de uma igreja para outra, pode ser de quem for. Quando alguém está sendo julgado, quando uma nação, quando um povo, quando uma família, quando uma pessoa, pode ser individual, está sofrendo, e talvez esteja sofrendo por uma disciplina de Deus. Como no caso de Israel, estava passando por um tempo de juízo de Deus por causa dos pecados. Mas Deus, a própria Babilônia, ou a Síria em outras épocas, Deus falou assim, vocês exerceram a minha disciplina, mas vocês exerceram de uma forma errada, vocês não tiveram compaixão. Lembra quando eu quero mostrar que Deus nunca se esquece de ocasiões em que povos atacavam Israel quando Israel estava por baixo, estava sofrendo. Quando Israel saiu do Egito, logo nos primeiros capítulos, depois que Israel saiu do Egito, no Êxodo, os amalequitas vieram e atacaram os fracos e doentes de Israel. Deus nunca se esqueceu daquilo. Moabe, os amonitas, os moabitas, os edomitas, não ajudaram Israel quando Israel estava precisando de ajuda. Então, tem algo que Deus não tolera, tem algo que é realmente uma das piores coisas que Deus considera, é quando alguém ataca um povo indefeso, vulnerável, quando se aproveita. Isso aconteceu no ano 70, quando os romanos estavam destruindo Jerusalém. Vários povos por ali perto
talvez alguns eram edomitas mesmo, eles aproveitaram e saquearam Jerusalém, ajudaram a matar inocentes. Então, isso que ele está falando em Obadias, né? Versículo 12, tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem falar arrogantemente no dia da angústia. Não devias entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, nem olhar com prazer para o seu mal. E ele fala assim, no versículo 14, não devias parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem. E foi isso que os edomitas fizeram. E não foram só eles, né? Isso aqui é importante. Então, o número 3 aqui é que há um tratamento diferenciado quando as pessoas não tratam com misericórdia. Isso é assim, Deus odeia a idolatria, Deus odeia o pecado, Deus odeia pecados sexuais, mas tem algo que parece que enfurece Deus mais do que qualquer outro tipo de pecado, que é essa falta de compaixão, essa falta de misericórdia. E isso está muito, muito em evidência nos nossos dias. E isso pode acontecer de ambos os lados. Então nós precisamos olhar com muito cuidado e pensar como que Deus encara. E pensando na própria situação de Israel. Deus não olhou com favor para aqueles que massacraram os judeus, pessoas pacíficas, no dia 7 de outubro, mas Deus também não olha com prazer ou com aprovação quando há morte indiscriminada do povo palestino ou de qualquer outro povo. Deus não olha com aprovação quando há uma invasão injusta de um outro país, tem guerras, tem situações terríveis. Agora, o que Deus está falando, e aqui o ponto no 3, é que em relação ao propósito de Deus no Primeiro Testamento, de escolher uma nação e de usar essa nação para trazer salvação para toda a humanidade, no início Deus trabalhou somente com a nação de Israel. Então Deus deu um tratamento diferente, não porque ele queria que fosse só o povo judeu, os únicos amados, os únicos escolhidos, mas porque ele tinha escolhido essa nação para ser o canal de bênção, o canal de amor para toda a humanidade. E ele tratou a nação de Israel diferente, para que todas as nações pudessem entender o amor de Deus e querer entrar e ter a mesma relação com Deus que a nação de Israel tinha. Esse era o objetivo de Deus. E é claro que Deus sabia que isso não ia acontecer antes de Jesus abrir o caminho de uma forma muito mais ampla, porque o próprio povo de Israel não entraria na nova aliança de uma forma plena antes de Jesus chegar e mostrar o caminho. Mas o que Deus está falando nesse texto de Malaquias, isso aqui é o que eu estou extrapolando algumas coisas, mas o contexto específico aqui é que Deus está falando: vocês acham que eu não amo vocês? Vocês estão perguntando em que nós somos amados por Deus? E ele está falando assim: olha como aconteceu e que está acontecendo com Edom. Agora vamos ler os versículos 3 em diante. Então eu aborreci a Esaú, quer dizer, não escolhi Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei. Edom será chamado terra de impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então, ele está falando assim: olha só como eu estou julgando, como eu estou tratando a nação de Edom.
E é isso que nós precisamos entender. Eu vou mais ou menos chegar até esse ponto, um pouquinho no 5. Na verdade, uma parte do número 6 nós já falamos, mas eu queria colocar algo que é um pouco difícil da gente entender, porque Deus trata com nações. Ele tratou mais com nações antigamente. Na Nova Aliança isso mudou, eu só vou poder falar sobre isso na próxima aula, mas Deus trata com nações. E isso não significa que Deus rejeita todas as pessoas daquela nação. Então, vamos pensar. O Hamas, que é um dos grupos terroristas, né, que luta contra Israel, eles têm uma atitude abominável, terrível. Deus não aceita essa atitude. Mas isso não significa que Deus rejeita, que Deus vai julgar todos os palestinos que estão sob o domínio deles. Há uma responsabilidade muito grande sobre aqueles que dirigem as nações. Assim como Deus falou assim, eu vou visitar a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira, quarta geração. Gente, mas que injusto! O que os filhos têm a ver com isso? E a Bíblia fala em outros lugares que ninguém vai pagar pelos pecados dos pais. Ezequiel, no Antigo Testamento mesmo, Deus fala, não, cada um vai dar conta dos seus pecados. Mas o que é visitar a iniquidade dos pais nos filhos? Há consequências. Os filhos podem se libertar daquela maldição, daquelas consequências. Mas o pai de família, os pais que vivem uma vida depravada, uma vida longe de Deus, isso afeta os filhos para a vida toda, isso tem consequências. Os filhos podem ser salvos, podem ser redimidos, mas que isso traz consequência, traz. E a mesma coisa acontece sobre os países. Então, eu estou usando esse exemplo bem atual do Hamas, porque eles impõem uma cultura de ódio, eles ensinam, isso afeta o povo palestino, isso traz consequências, muitos palestinos inocentes estão morrendo, mas isso também pode acontecer com dirigentes que não estão fazendo a vontade de Deus nos países livres. Os presidentes do Brasil, dos Estados Unidos, dos países da Europa, de onde quer que seja, os dirigentes que fazem coisas erradas, isso traz consequências econômicas, traz consequências do juízo de Deus. Mas isso não significa que todas as pessoas, que Deus abomina as pessoas daquela nação. E nós temos um exemplo disso com Moabe. Lá em Neemias 13, cita uma coisa que Deus falou com Moisés, que nem o moabita, nem o amonita poderia entrar nos átrios de Deus, porque eles fizeram uma coisa séculos atrás que foi abominável a Deus, que é isso que eu falei, eles não ajudaram o povo de Israel. Mas Ruth foi uma moabita. Então Deus não está contra todo o povo de Moabe, mas que há consequências. Há consequências. Quem é responsável por ter invadido a Ucrânia? Não é todo o povo russo, mas muitos russos morreram, estão morrendo na batalha, muitos ucranianos estão morrendo na batalha por causa das atitudes de lideranças. Então Deus trata com nações, existem atitudes de nações que trazem consequências muito sérias. E Deus está falando aqui, nem todo o povo de Israel, quando ele fala assim, eu amei a Jacó, então Deus amou a Jacó, então automaticamente todo descendente de Jacó é abençoado. Não. Quantos descendentes de Jacó foram para o cativeiro e nunca voltaram? Então, a bênção de Deus tem um propósito para nações. Deus abençoa certas nações, mas não significa que todas as pessoas lá são abençoadas. Deus julga nações, mas nem todas as pessoas. Deus ama muita gente na Rússia, Deus ama todos. Deus quer salvar até mesmo os piores.
Deus quer salvar. Nós temos aquele exemplo fantástico, né, do filho do Hamas, tem um livro e tudo, que alguém que foi criado e treinado para lutar contra Israel, foi redimido por Deus e teve uma revolução na vida dele. Então Deus não tem acepção, Deus ama a todas as pessoas. Mas como que Deus trata? Deus, e isso também tem, é muito difícil a gente, assim, não tem uma regra única, mas eu coloquei aqui, tem um tratamento diferenciado. Deus ama e cura somente quem faz parte do povo dele, quem está em aliança com ele. Não, Deus faz isso para muita gente que não é cristão, que não é convertido, que não anda com Deus, mas existem coisas diferenciadas. Deus, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, você não significa que você não vai sofrer, não significa que você não vai ficar doente, não significa que você não vai perder possessões, ter problemas financeiros, não significa nada disso, mas você tem uma proteção de Deus, porque Deus está caminhando, todas as coisas cooperam para o bem, você está caminhando dentro dos propósitos de Deus. Então, o que Deus queria falar através de Malaquias é: povo de Jacó, vocês precisam ver, eu trato vocês de uma forma diferente. Eu quero ler um versículo, estamos chegando ao final aqui, mas tem um versículo que faz essa afirmação de uma forma não só sobre Edom. Vamos ver, Jeremias 30, Deus fala assim, Jeremias 30 e versículo 11. Deus está falando por meio de Jeremias com o povo de Judá. Eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. E esse capítulo, o tempo de Jeremias, Deus estava fazendo muita coisa dura com o povo de Judá. Inclusive, eles iriam, nessa época, que eles foram para o cativeiro e muitos morreram. Mas Deus está falando assim, eu sou contigo. Isso, como eu falei, não significa que todos são abençoados, não significa que todos, mas significa que Deus tem um propósito, e isso não tem paralelo, ainda que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, às vezes tem falado, nós somos uma nação abençoada, e foram durante muito tempo abençoados por Deus, mas não tem nenhuma nação na história que tem a posição de ser uma nação escolhida como Israel. Deus não fez isso com nenhuma outra nação. Mas Deus tem propósitos para nações, e algumas nações, por um tempo, isso não é permanente, e nem foi permanente com o próprio Israel, mas Deus pode abençoar por um tempo, porque tem dirigentes tementes a Deus, porque contribuem com os propósitos de Deus. Então Deus pode fazer algo muito específico com algumas nações. E outras nações acabam sendo alvo da ira de Deus, porque os dirigentes se colocam contra Deus, se exaltam, são como Babilônia, são como Tiro, são como Edom, e fazem coisas para afrontar Deus e para ser contrários ao propósito dele. Então, Jeremias 30, 11 fala, eu sou contigo, Judá, para te salvar. E olha o que ele fala. Embora eu dê fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Então, esse versículo, em um versículo só, Jeremias 30, versículo 11, ele fala qual que é a diferenciação em termos de nação. Em termos de nação. Como nação, Israel não seria aniquilado para sempre. Durante quase 1.800 anos, Israel não existiu como nação há muito tempo, mas voltou a ser uma nação. Isso é inédito, não tem outra nação que aconteceu como com Israel. Então Deus está falando assim, em termos de nações, tem um tratamento diferenciado.
Mas isso não significa que Deus ama mais os descendentes de Jacó do que os descendentes de Edom. Nós vamos ver isso hoje, não vamos chegar até o final desse raciocínio, mas nós vamos voltar a falar sobre isso. Mas só vamos pensar, o que aconteceu com a Babilônia? O que aconteceu com o próprio Edom? Não existe mais. Ninguém nem sabe. O que aconteceu com os filisteus? Ninguém sabe quem são os descendentes dos filisteus. Nós temos alguns países que continuam com o mesmo nome, mas não tem nada a ver. Egito, Grécia, Roma, eles existem como lugares, mas o Império Romano, aquele Estado romano, não tem sequência nenhuma, não tem uma ligação, mas tem exemplos mais claros como Babilônia, como a Síria, Nínive e outros lugares assim, que realmente não existem mais. Então, Deus está falando assim, eu posso acabar para sempre com essa nação. Olha, as 10 tribos de Israel, as 10 tribos que formavam o Reino do Norte, não existe mais. A Bíblia fala de uma restauração das 12 tribos, de todos andarem juntos. Mas Deus pode eliminar um Estado, Deus pode eliminar uma nação como identidade de uma nação. Então, é muito complexo, é muito profundo, mas nós vamos continuar examinando essa questão, como Deus trata, e principalmente na nosso próximo encontro, nossa próxima aula, nós queremos falar sobre esse ponto, assim, mais esse número 7. Qual que é a diferença? Como é que Deus olha para as nações hoje de uma forma diferente? Continua tendo nações que estão se levantando contra Deus. Neste momento, há várias nações, né? A nação da Rússia, que invadiu de uma forma injusta a Ucrânia, os dirigentes dos palestinos, o Hamas, outros grupos terroristas, esse tipo de atitude, Deus vai julgar, ele sempre fez isso. Ele levanta, mas ele abate. Babilônia cumpriu um propósito durante um tempo, mas Deus eliminou, não existe mais a Babilônia. Então Deus trata com nações, mas isso não significa que Deus não ame as pessoas. Deus pode resgatar, Deus deseja redimir e resgatar pessoas lá dentro. Então, vamos continuar investigando e pensando sobre esta frase tão difícil para a gente realmente entender, e provavelmente a gente não vai entender com muita plenitude, assim, de uma forma muito completa, como Deus ama e escolhe um e não escolhe outro. Deus não vai mostrar como, ele tem propósitos. Mas Deus abençoou Ismael, Deus abençoou Esaú, mas Deus vai julgar cada povo, e julgou o próprio povo de Israel, ele julga a nós também, de acordo com nossas atitudes. Nós vamos ver quais são as atitudes até mesmo do povo escolhido que Deus não tolera. Senhor, nós queremos afirmar mais uma vez que o Senhor é justo em todas as coisas que o Senhor faz, e que o Senhor ama, e que o Senhor está empenhado em alcançar todas as tribos da terra, todos os povos da terra. E o Senhor ama todos, mas o Senhor escolhe alguns para ser teus instrumentos, e nós precisamos entender como cooperar, como aceitar e como reconhecer o teu amor e os teus propósitos na nossa vida. Nós pedimos que nossos olhos sejam abertos e que o Senhor continue fazendo algo para apressar a vinda do teu reino, quando todas as coisas serão endireitadas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.